Olá, em meio às muitas correrias, desde ontem que eu estou rastreando aí este vídeo que foi publicado pelo pastor Silas Malafaia, que nos deixa assim de coração muito cortado, porque como caem os valentes, né? Este que quis fabricar a própria valentia, hoje é um defensor diuturno de um governo que ele sabe que é o puro engano. Porque se nós queremos entender que Bolsonaro possa ser um enviado de Deus, o que nós podemos compreender, na melhor das hipóteses, que Bolsonaro é alguém colocado na presidência da República para punir os cristãos do Brasil que têm abraçado as maldições de um mundo de pecado. Porque Bolsonaro, ele é a expressão da humanidade caída. Ele é a afetividade em relação a essa humanidade caída. Por isso que ele não consegue amar, por isso que ele não consegue acreditar no futuro, por isso que ele não consegue fazer nada por ninguém, ele só faz alguma coisa por ele. Ele é a expressão disso, ele é a representação da parte da população que gosta dessa maldição, que beneficia a uns enquanto destrói a todos, mas o pecado dos crentes é ter admirado isso. E este pecado está posto desde as eleições de 2018, quando nós tínhamos lá servos do Senhor, nós tínhamos Marina Silva, mulher ética, nós tínhamos o Cabo Daciolo. Se era para colocar um doido na presidência, deveríamos ter colocado o Cabo Daciolo, talvez ele nos surpreenderia, mas a gente quis. Eu falo, gente, eu jamais votaria nessa figura. Estou de olho em Jair Messias Bolsonaro desde 2011, 2012, quando já se percebia que ele era um deputado fanfarrão que ficava pisoteando nas coisas boas que governos anteriores faziam. Um militar amargurado que teve de trocar a expulsão do exército para se tornar um deputado, um político que sugava das tetas da República desde sempre. Aí esse homem é ovacionado pelos filhos de Deus que ficaram ensandecidos, ficaram cegos, e começaram a interpretar que ser sincero em dizer que é mau caráter significa sinceridade de espírito, quando a verdadeira sinceridade é aquela do apóstolo Paulo: pobre miserável homem que sou, porque tudo o que eu faço é o que não quero, e tudo o que quero eu não faço. Esta é a sinceridade. Mas as pessoas entendem que sinceridade é se sentir livre para fazer todas as porcarias e você aplaudir: ah, pelo menos ele é sincero, pelo menos ele não está roubando, como se ele não viesse roubando por esse tempo todo. Mas então, o grande pecado de não crer em Jesus nessas horas é que os crentes, por não crerem em Jesus, por odiarem o amor de Jesus, por terem se tornado a igreja de Éfeso, e em se tornando igreja de Éfeso, se tornaram eféses de coração, enfesados, colocaram este homem na presidência. E é claro que as mentes estão tão embotadas que eu é que sou visto como odioso por estar falando essas coisas. Mas eu estou indo aqui na esteira dos profetas, de Cristo e dos apóstolos. Cristo, ele viveu apenas 3 anos e 3 meses como um homem público famoso, então ele não teve tempo de lidar com essas questões cotidianas. Mas ele nos deu a chance, a alegria e a graça de pelo menos denunciarmos, de maneira que a nossa vitória não consiste em vencer Malafaias e em vencer Bolsonaros. A nossa vitória consiste em perseverando, denunciando-lhes o Espírito. Denunciando o espírito do anticristo que é Jair Messias Bolsonaro, denunciando o espírito do falso profeta ou o falso profeta que vem se tornando teimosamente o pastor Silas Lima Malafaia. Mas, sem delongas, vamos rebater mais este pequeno vídeo de 5 minutos e 43 segundos, que a essas alturas já deve estar com umas 40 mil visualizações, que ele colocou ontem, e que só agora eu tive tempo de pensar isso com você. Vamos zelar pela nossa fé, reforçando. Não tenho nenhum propósito e nenhuma esperança de derrubar Silas Malafaia. O meu propósito aqui é semear a verdade em meio a essa mentira descarada que tomou conta dos poderes eclesiásticos, do poder político, do poder financeiro, ou seja, é o mundo caído sendo entronizado. Ao invés da gente ir para aquilo que Jesus disse: o mundo é caído, vocês não serão tirados do mundo, mas vocês serão livrados do mal, porque vocês deveriam ser um livramento cotidiano do mal sobre outras vidas.
né? Mas parece que amaram demais o mal e o estão domesticando. Veja só. Povo abençoado do Brasil, nesse vídeo eu vou falar sobre Bolsonaro, Renan Calheiros, CPI e a safadeza. A senha já começa. Ele vai falar dessas pessoas e a safadeza. Porque tudo que ele vai falar aí não é safadeza apenas dele. Safadeza inescrupulosa de Renan Calheiros para incriminar o presidente na CPI. Se Renan fez a opção de apoiar Lula em 2022, é um direito dele. Quando ele vem com esse papo de Renan apoiar Lula em 2022, isso é uma estratégia dele, porque na cabeça de Silas Malafaia, Lula é todo o absurdo do universo. O problema é que não adianta Malafaia tentar blefar. Eu, pessoalmente, não tenho essa vontade de ver Lula presidente da República. O problema é que o governo Bolsonaro se mostrou tão maldoso, se mostrou tão institucionalmente corrupto, que não adianta ele falar mal de Lula. Lula virou anjinho perto de Bolsonaro. Porque o que a população consegue discernir é que nos governos que ele fala que é de esquerda, que é de Satanás, que é não sei o quê, foi nesses governos que a população teve pelo menos algum tipo de contemplação. No governo Bolsonaro não há nada que se contemple em relação à população. A população não existe no governo Bolsonaro. É interessante que ele vai ficar fazendo esse contraste entre Renan e Bolsonaro exatamente nas últimas horas onde muitas corrupções gentis de Bolsonaro vai acontecendo. De maneira que Bolsonaro é aquele presidente que assina as coisas com caneta Bic, mas ele participa de um jantarzinho onde ele come um bife aí, onde o quilo é R$300, no meio de uma população a quem ele quis dar apenas R$150 de auxílio emergencial por pura politicagem, porque por ele e por Paulo Guedes nem isso ele daria à população. Mas ele se dá ao luxo de, como presidente, dar mais este mau exemplo, de comer um bife de R$300. Só que Malafaia quer desviar isso tudo para isso aqui, ó. Eles se merecem. Agora, fazer cretinice para incriminar o presidente, não. Olha, a pergunta absurda e cretina de Renan ao ex-ministro da Saúde, Nelson Tach, perguntando ao ministro qual foi a frase de Bolsonaro que produziu a explosão da pandemia. Que pergunta cretina! Vamos ver a pergunta e olha a resposta do ex-ministro. As mais célebres frases foram: e daí? Quando as mortes somavam 5.000, não sou coveiro. E até o convite para um churrasco quando chorávamos já 9.000 mortes. Quais declarações Vossa Excelência, como médico, reputa mais graves para a explosão do contágio? Para a explosão do contágio. Senador, aí eu vou ser técnico mais uma vez. Por favor, é tudo que nós queremos. Esse tipo de avaliação, esse tipo de mensuração, ele tem que ser feito de uma forma muito científica. Porque eu consegui projetar a partir de palavras o quanto isso impactou em mortalidade, isso é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Vamos lá para as estratégias do senhor Silas Malafaia. Primeiro, ele está querendo desqualificar. A CPI está investigando várias coisas em relação ao governo Bolsonaro e ela está descobrindo que o pastor é secretário, falso profeta, advogado do diabo, do espírito anticristo. O que ele faz? Qual é a imagem com a qual ele trabalha? E trabalhar com a imagem é típico de anticristo. Ele esquece todas as outras coisas que estão sendo demonstradas na CPI da Covid e ele pega aquela que tem a menor importância. Porque isso aí que ele está mostrando para o grande público é o que teve de mais rasinho nos julgamentos, nas investigações da CPI. Há coisas muito mais graves acontecendo lá. Né? Há coisas graves como o presidente fazer reunião para querer que se mude alguma coisa em relação à hidroxicloroquina, cometendo crime, quase que praticando a medicina sem ele sequer ser formado. Tem muitas outras coisas lá. Hoje mesmo o presidente da Anvisa, ele mostrou como que aquela japonesinha que fica defendendo as questões, como que ela acabou trabalhando errado para o governo Bolsonaro. Né? Mas o que o Silas Malafaia faz? Ele pega o mínimo, é como se fosse colocar a formiga
diante da luz para ela produzir uma sombra imensa que parece um monstro, mas é uma formiguinha. Mas mesmo nesta formiguinha existe uma situação muito grave, porque a pergunta que o Renan Calheiros fez tem tudo a ver com aquilo que Jesus queria que a gente entendesse. Jesus disse: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que proferir palavras profanas contra o seu próximo, ou seja, qualquer que chamar o seu próximo de nada, é assassino, está passível de juízo eterno, inclusive. Em outro momento ele diz: de todas as palavras frívolas que os homens proferirem, delas darão conta no dia do juízo. Jesus também disse, revelando-se a João, que as bestas que iriam aparecer na história, uma característica lhes seria comum. Bestas têm uma boca arrogante e que profere blasfêmias. Se tem uma característica que é inarredável de Bolsonaro, é que ele tem uma boca arrogante e que profere blasfêmias. Apocalipse 13, versículo 5. Querendo dizer o seguinte, palavras neste contexto têm o poder de matar. Porque muitas coisas que os brasileiros deixaram de fazer durante a pandemia foi vendo o senhor presidente da República banalizando, aglomerando, zombando da máscara, dizendo que quem morreu de Covid, quem está em luto por causa disso, é frescura, vão para frente, dizendo que economia é vida, quando Jesus dizia, olha, a vida é maior do que o alimento e o corpo é mais importante do que as vestes. Então a economia não é vida para Jesus, não é não. Claro que Jesus disse isso para pessoas que teriam de aprender a andar confiando nele. Eu até entendo então o Bolsonaro, um homem que não tem o Espírito Santo no coração, ficar desesperado por questões econômicas e eleitoreira. A blasfêmia é um pastor vir a público dizer que palavras de Bolsonaro não têm o poder de matar. Só tem. É crime de responsabilidade do presidente não apenas não acudir à nação, como dar esses maus exemplos com suas palavras, porque palavras do presidente pesam sim. O Brasil estaria saindo da pandemia se esse presidente tivesse outro tipo de palavra. Mas como ele é arrogante e ele é blasfemo, e agora ele encontrou o seu falso profeta para ficar defendendo os seus crimes contra o amor de Deus. Deus abomina quem não ama o próximo. E o Bolsonaro é aquele homem que divide, ele é diabolos. Ele está lá entre aquela sétima coisa de Provérbios 16 que Deus abomina, que é promover contenda entre irmãos. É o que o Bolsonaro faz, ele promove contenda contra tudo e todos. Ele que foi eleito dizendo que queria unificar, ele só divide, ele divide até os inimigos. Até o agronegócio que adora, que o protege, fica assustado com o tipo de coisa que não apenas ele fala, mas ele provoca com as suas falas. A sua fala provocou, inclusive, a última crise entre a China e o Brasil, na questão de enviar insumos para fabricar a vacina da Covid. Então, palavras neste contexto matam sim. E Malafaia é blasfemo de querer desvirtuar a sua atenção dessa questão. Nós pagamos um presidente para ficar cometendo crimes de responsabilidade, para induzir as pessoas à morte. Até na minha família, pessoas andaram seguindo o conselho do presidente. E ó, eu suspeito que andaram se intoxicando, mas elas fazem tudo caladas, porque o médico que não aceitasse receitar hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina eram médicos comunistas. Fruto das palavras do presidente. E isso é tão sério para a palavra de Deus que uma das coisas que o espírito anticristo faz é o cara ter uma boca arrogante e blasfema. Isso está na palavra que Silas Malafaia anda negando em favor do seu ídolo. Imagine se alguma frase produz explosão de pandemia. É muito cínico e cretino. Ele está perguntando se alguma frase produz explosão. Produz? Malafaia, você é um pastor evangélico, prega a palavra para as pessoas, diz que a palavra liberta, a palavra de Deus em nós liberta, e as nossas palavras contaminadas matam. A pandemia seria muito menor no Brasil se não fosse Bolsonaro falando em nome das entidades que o habitam e que o cercam e que inclusive cegou o seu entendimento, Senhor Malafaia. Jesus disse, olha, vocês se orgulham de nunca ter matado ninguém, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, te digo, Jair Messias Bolsonaro, aquele que chama o seu irmão de raca, de nada, que chama
a ativista lá de pirralha, que chama a Maria do Rosário de vagabunda, aquele que chama o seu irmão de coisa nenhuma, já é passível de condenação diante de Deus, disse Jesus no Evangelho de Mateus. Mateus registrou isso. Você se orgulha de não ter matado ninguém na prática? Você vive matando com suas palavras, com seus racas emitidos, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração, e o seu coração está cheio de morte, só que é uma morte disfarçada de economia é vida. Aí as pessoas morreram e você está falando de economia é vida. Homem mortífero, genocida. Jesus te chamaria de genocida. Jesus você não pode prender, não é? Porque Jesus está chamando aqui quem chama o outro de raca, de genocida, assassino, homicida, feminicida, porque essas são as suas palavras. Então eu estou falando aqui, né, não são nem as minhas palavras, são palavras de Jesus. Deus em pessoa, Deus no qual você diz acreditar, mas que mostram como as suas palavras, Senhor Messias brasileiro, são palavras de morte e provocam mortes. Então não tem saída para você, Bolsonaro, porque ainda tem mais uma coisa que Jesus mostrou para João, o apóstolo, nas suas muitas revelações do Apocalipse, que tem a ver com o espírito que te habita, que é o espírito do anticristo. Ou seja, é um espírito que defende tanto um cristianismo exatamente por ser anticristo. Porque gosta muito de cristianismo exatamente por não gostar de Cristo. Gosta muito de falar de Jesus porque odeia Jesus. Cita muito versículos bíblicos, os que são de seu interesse, porque odeia a palavra eterna de Deus. Aí falam palavras assassinas porque não creem nas palavras que trazem vida eterna, amor, as primeiras práticas de misericórdia. Isto que eu estou dizendo é bíblico para quem gosta do livro Bíblia, e isto é palavra eterna de Deus. Palavras matam. Jesus disse, está se orgulhando porque nunca enfiou a faca em ninguém, Bolsonaro, pois você matou a muitos com seus racas, com as suas nulidades, e até quando você liberava dinheiro, libera dinheiro no dia e sai no outro, no meio da multidão, em manifestações, zombando da normalidade da saúde pública. De maneira que não são só palavras, são atitudes persistentes dessa boca blasfema e apocalíptica, conforme a revelação da palavra da Escritura eterna. Como que um cara decai? Um pregador da palavra está dizendo que palavras do presidente não têm o poder de aumentar a pandemia. E está constatado que elas tiveram. Claro, talvez o pessoal da CPI não vai conseguir provar isso, mas é claro que tanto Bolsonaro quanto Silas Malafaia vão penar num juízo que vem do céu. É por isso que Jesus diz que publicanos e meretrizes vão entrar antes de nós no reino do céu. Sabe por quê? Porque publicanos, meretrizes, moniques, eles são tão julgados pelas nossas palavras que a gente acaba forçando uma justificação diante de Deus. Agora, Malafaia e Bolsonaro, que não são julgados pelas pessoas, não vão ser condenados nem pela CPI, isso significa que uma grande e eterna condenação pode os estar aguardando. Eu falo isso com a gravidade da consciência que eu tenho das coisas celestiais. Coisas celestiais que o pregador anda desconhecendo. A imprensa esconde isso e mostra só a resposta de Bolsonaro como se fosse uma bravata de indignação do presidente. Vamos ver a resposta corajosa de quem não deve, a resposta de Bolsonaro a Renan. Antes dele falar dessa suposta resposta corajosa, a imprensa não está fazendo bravata, não. A imprensa está escandalizada de um homem cometer crimes, vomitar crimes na cara da população, e ele está sendo adorado. Eu e você sabemos que isso é uma questão espiritual, porque qualquer outro presidente, por muito menos, teria saído. Só que o fato de a gente saber que isso é uma questão espiritual não quer dizer que isso signifique que Deus seja a favor de Bolsonaro. Isso quer dizer que Bolsonaro é juízo derramado sobre essas mentes cegas, como Malafaia, evangélicos e companhia. É um castigo, mas sabe o que é pior do castigo?
é quando a pessoa não percebe isso e fala, Senhor, eu acho que eu estou mudando, tá esquisito, esse cara não tem a ver com o teu caráter, tem misericórdia de mim, me perdoa. Porque quando Deus manda o castigo para o seu povo, é para que o povo se arrependa, como aconteceu na oração de Neemias, como aconteceu na oração de Jeremias, como aconteceu na oração de Isaías. Mas Malafaia, ao invés de se arrepender, ele está igual aos adoradores da besta. Ele se contorce, ele molha a própria língua, mas ele não se arrepende de adorar e de promover essa besta tupiniquim do momento. Essa que é a verdade. Não tem bravata da imprensa. A imprensa está escandalizada, porque nós já tiramos muita gente do governo por muito menos. E agora a gente está domesticando um criminoso no meio de uma pandemia, que só está se favorecendo, enquanto Malafaia fica mostrando as partes defeituosas de qualquer CPI. Olha só. Qual é dessas frases que mais matou gente no Brasil? Frase do presidente Jair Bolsonaro. Ele botou várias frases lá. Sabe qual seria a minha resposta? Ô, prezado senador. Prezado, excelentíssimo senador. Frase não mata ninguém. O que mata é desvio de recursos públicos que seu Estado desviou. Então vamos investigar o teu filho, que a gente resolve esse problema. Desvio mata. Frase não mata. Ai, que resposta sábia. Essa resposta esperta. Bolsonaro, sabendo que ele tem um defensor como Silas Malafaia, ele vem com essas lacrações. Primeiro, frases matam, roubo mata, então não adianta ele fazer esse contraste. Segundo, a CPI vai investigar o que os governadores fizeram com o dinheiro que foi dado a eles. Então o que o Bolsonaro está fazendo aí é totalmente desnecessário, é firulice para se proteger, porque ele só está elegendo o contraste da palavra versus o crime que talvez o filho do Renan tenha cometido. Só que o filho do Renan não é o cara da CPI. Porque se for para ficar comparando agora pai e filho em mesmos processos políticos, nós temos Bolsonaro e filhos corruptos no mesmo processo político. E aí os seguidores de Bolsonaro relevam isso, mas agora estão implicando com o filho do Renan, que é governador. Você vê que é uma guerra de conveniências. O problema é que a gente não pode ficar agarrado apenas neste exemplo de palavras versus roubos. Bolsonaro é um homem que é resultado de muitos roubos que ele vinha cometendo de 27 anos, de cinismos, de maus tratos com a diversidade da nação que ele vem realizando, crimes que ele comete neste momento e que Malafaia não elencou. Isso que eu estou dizendo, o Malafaia escolheu a questão da palavra e ele, ao mesmo tempo, ao trazer a questão da palavra versus o suposto crime do filho do Renan, ele está escondendo a palavra de Bolsonaro versus os outros crimes que Bolsonaro está cometendo neste momento. Não só Bolsonaro, mas todo o seu governo, cometendo muitos crimes. A CPI está sendo ética, ela quer saber o que aconteceu em relação à pandemia. E em relação à pandemia, talvez o Bolsonaro não tenha feito nada de errado, né? Mas em relação a muitas outras coisas, por exemplo, ele está aí se gabando que mandou alguns bilhões para tratar da Covid, mas ele entregou aos bancos no começo do ano passado R$1 trilhão sem contrapartida, na verdade R$1 trilhão e 200 bilhões para 4 bancos sem contrapartida. Isso não é corrupção não, né? Não é corrupção. Por isso que ele é protegido por esses poderosos do país, mas isso o Malafaia não vai te contar. E aí, Renan, vai permitir convocar seu filho, que é governador, e recebeu milhões do governo? Firula, o governador pode até ser convocado se a CPI julgar que deva convocá-lo em relação ao dinheiro que o governo federal enviou, mas quem tem a prerrogativa de julgar o governador, seja o filho do Renan, seja qualquer outro governador da federação, são as assembleias legislativas. Se elas quiserem, elas investiguem. O que o Malafaia está fazendo é só desviar a nossa situação para o real problema. O que interessa à CPI é o que o presidente fez como chefe da nação em relação à pandemia. E a CPI está colhendo os dados e tem várias coisas muito interessantes. Ele está falando dessas coisinhas só para desviar a gente mesmo. Agora, eu vou mostrar a mentira, isso aí, a mentira de Renan na CPI para incriminar Bolsonaro, a reação de senadores e a verdade da resposta do ex-ministro. Olha que vergonha, a imprensa esconde isso. Vamos lá. O primeiro-ministro da Saúde deste governo esteve nesta comissão, esta semana, e afirmou
solicitou a diminuição das entrevistas que eram dadas em sua gestão. O que efetivamente se verificou nas gestões seguintes após a sua demissão? Também o ministro Tais disse que houve essa recomendação. Qual é o planejamento de Vossa Excelência? Ele não disse isso. Não falou isso. Não cria uma retórica que não existe. Ótimo. Seu antecessor no Ministério promovia entrevistas coletivas diárias para a informação da população sobre o estado da pandemia. E afirmou ontem nessa comissão que o presidente solicitou que as entrevistas diminuíssem, mesmo sem ter um plano de comunicação formal sobre a Covid-19. Na sua gestão, percebeu-se efetivamente uma diminuição das entrevistas em relação à gestão anterior? Por que motivo isso aconteceu? Vossa Senhoria foi orientado nesse sentido pelo seu superior? Quem foi que deu essa sugestão para diminuir as entrevistas? Na verdade, essa sugestão nunca veio do presidente. Mas houve alguma orientação? Não, senhor. Esse é o camarada que é o relator da CPI. Primeiro, vamos ver depois o que o cão gospel vai latir. Mas primeiro, não teve mentira. Os senadores tentaram desmenti-lo, ele continuou lendo dizendo o seguinte, que o presidente sugeriu que as entrevistas fossem diminuídas. Tanto é que, por que o Mandetta foi mandado embora mesmo? Quando ele inventou de dar uma entrevista para o programa Fantástico da Globo, dali para frente Bolsonaro o maltratou em público. Que mentira que tem aí. Segundo, é verdade que a gente não viu nada até hoje, até esse ministro aí, Queiroga, né, Queiroz, Piroga, sei lá o que é aquilo. Até hoje ele não tem um plano, um plantão de rede nacional para ficar dando instruções à população sobre o que fazer detalhadamente com o vírus. Porque são pessoas que são mais protetoras do presidente do que cientistas, do que médicos. Você vê como que a ciência neste país está ideologizada, só que eles acham que ideologia é só se for algo de esquerda, né? Mas então, primeiro, não tem mentira aí. Malafaia mente na sua cara e chama a verdade dos outros de mentira. Mas ele é que é a mentira. Segundo, o Renan continua lendo o relatório e faz a pergunta agora. Perguntar é mentir? Ele só estava perguntando para o senhor Taishi se essa recomendação foi dada a ele como fora dada a ministro anterior a ele. Qual que é a mentira que tem nessa pergunta? A gente não pode fazer pergunta, não. Ele está na CPI. Ele pergunta. Se foi verdade, ele vai dizer, isso aconteceu. Se foi mentira, ele responderia, isso não aconteceu. Como ele disse, olha, na minha gestão não houve isso. Até porque eu e você sabemos, né? O Taishi ficou lá 30 dias e não fez pronunciamento público praticamente nenhum. E quando ele viu que o bicho ia pegar ele, ó, se mandou. Aliás, o Mandetta vai dizer que quando o Bolsonaro o mandou embora, o Bolsonaro sugeriu, como muita gente que eu pessoalmente conheço, pastores, ditos sábios, eles fazem encrenca e depois pedem a você para fazer um favor a ele. Assina aí que foi você que pediu a demissão. Ele falou, não, mas eu não estou pedindo demissão, não vou assinar. Aí o Bolsonaro fica bravo, né? Porque o que o mantém lá são os bajuladores, que assinam por ele. Aí se não assinar, ele falsifica, igual fez lá no caso do Sérgio Moro. Então, independentemente do ministro ser bom ou mau caráter, o que se revela aí é o mau caratismo do presidente Bolsonaro. Então não tem nada de mentira em você perguntar alguma coisa a alguém. Ele fez uma pergunta, o ministro falou que não foi assim e pronto. Qual que é a mentira que tem aí? Né? Você sabia que dos 11 membros da CPI, 6 estão envolvidos em inquérito? É uma desmoralização para o Senado? É uma afronta ao povo brasileiro? Mentira. Estar envolvido em inquérito não significa, tecnicamente, nada. Sabe por quê? Todo homem público, toda pessoa pública vai estar envolvida em inquérito. Inquérito vem de inquirir, ou de inquirir, né? De perguntar, de investigar. O que eu estar envolvido em inquérito? Olha, alguém achou que alguma coisa que eu fiz foi suspeita, e aí o delegado abriu um inquérito contra mim. E aí na hora que eu for mostrar, que eu for responder ao inquérito, aquilo pode ser verdade, aquilo pode ser mentira, eu vou ter que provar. É igual está acontecendo na CPI, eles estão sendo inquiridos, eles estão sendo interrogados. Então, estar envolvido em inquérito, o próprio Malafaia está envolvido em inquéritos.
Aí ele é criminoso por causa disso? Então o que ele faz? Ele joga com as palavras para poder nos iludir em favor do seu ídolo satanoso, né? E aí ele quer desqualificar a CPI porque 9 estão envolvidos em inquéritos. Meu Deus, quem na coisa pública não está envolvido em algum inquérito? Por exemplo, um dos homens, você pode até não gostar dele, mas o Ciro Gomes é uma das figuras eminentes e íntegras da vida política do país. Ele é cheio de inquérito, porque tudo que ele fala provoca um processo, ele vai ter que ser interrogado acerca do que se processou. Agora isso quer dizer que ele cometeu crimes ali? Para citar um exemplo bom. Então, passar por inquérito não significa estar sendo processado. Agora, por exemplo, o Eduardo Cunha, que é o homem político que ele ama, um homem apodrecidamente corrupto, que ficou provado que ele tinha lá os offshores, aquelas empresas fantasma no exterior, né? O presidente da Câmara, conservador de família, um homem podre de corrupto. Enfim, inquéritos e corrupções nós temos inclusive no governo Bolsonaro. O Bolsonaro está cheio de inquéritos também. Então, se a gente for olhar, né, é igual eles faziam a crítica em relação ao PT. Quando a gente falava, né, que a Dilma estava sendo processada por homens muito piores do que ela. Verdade, ó. A Dilma respondeu aos inquéritos e nada, absolutamente nada foi achado contra ela. Agora, os homens que zombavam dela, que homenagearam torturadores, estão aí, ó, ladrões, safados, pilantras, arrogantes e bocas blasfemas. Blasfêmia é um falso profeta usar o ministério que Deus, com o qual Deus lhe favoreceu por amor ao sogro dele, o falecido irmão Santos, pastor Santos, para ficar fazendo politicagem por gente corrupta. E eles não têm moral para serem membros de uma CPI. Meu Deus, aqueles são os senadores. Se eu esperar o planeta virar um paraíso para eu fazer uma CPI, aí fica bom pro Bolsonaro, né? Então, na verdade, eles vão pagar pelo que eles estão fazendo de errado, mas o Bolsonaro, na qualidade de presidente, precisa responder à população brasileira, ainda que representada por esses homens que têm inquérito e que não significa que eles sejam condenados, né? Porque se eles forem condenados, eles já perdem o cargo deles, já começa por aí, né? Sabe o que nos resta? Clamar ao povo, que é o supremo poder de uma nação, e clamar a Deus, que é o supremo poder dos céus, da terra e do universo. E se você concordar com essa minha oração, diga amém no final. A minha oração é essa: Deus, em nome de Jesus, nos livre desses homens malignos e corruptos. Manifesta o teu poder. Tem misericórdia do Brasil. Não permita esses homens maus triunfarem. E que a glória seja toda tua. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus nos livre dessa gente. Guarde você e a tua casa. E venha tempos de prosperidade e bênção para a nação brasileira. Deus abençoe a todos. Eu deixei ele falar assim plenamente, para ninguém me acusar de estar cortando o videozinho do pastorzinho. Mas isso que você acabou de ver aí, toda essa oração que ele fez, estratégica oração, oratórica oração, é a expressão mais evidente, está tão na cara que a gente não consegue perceber. É a expressão mais evidente daquilo que a gente vem chamando de espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo é isso. Ele estava falando com Deus, ele está pedindo pelo bem do povo de Deus, ele está supostamente falando a palavra de Deus, ele está defendendo um homem que supostamente Deus colocou lá na República, só que ele faz isso tudo contra o espírito do Evangelho de Jesus. Por isso que é anticristo, né? Não é um Henrique Cristo, meu pai, porque eu quero falar com você. Aquilo nem é falso, aquilo já é bizarro, se olha e já discerne. É até um homem bom, um homem de boas intenções, o doido lá, o Henrique Cristo. Agora, o falso é isso aqui. É falando com Deus contra Deus. É orando ao Senhor contra a vontade do Senhor. Isso é o espírito do anticristo que se assenta no trono e que oferece uma porca no altar. Porque é um sacrifício, mas é uma porca. Pegando a arquetipia do sacrifício de Israel.
Então o espírito do anticristo é isso. Não é enxotar Jesus, é chamar Jesus para as próprias conveniências. É usar a palavra de Deus para manter os pecados políticos, ideológicos, assassinos que estão acontecendo nessa nação. É falar do amor de Deus só para dar licença a um presidente de continuar cometendo seus crimes. Você consegue entender agora o que é o espírito do anticristo? Acontece dentro das igrejas, e já que na pandemia nós estamos podendo nos reunir, acontece através de um pastor evangélico. Isto é o espírito do anticristo. Na presidência ele é representado por Bolsonaro e em meio às questões eclesiásticas, por assim dizer, representado pelo seu falso profeta, um pastor, Silas Malafaia. Porque aí fica mais complicado a gente discernir. Quem vai achar que esse homem que há muitos anos prega está com o espírito de falso profeta, o espírito do anticristo? Mas é exatamente isso. O falso profeta ora. Mas quando você vai ver pelo que ele está orando, ele está orando contra o amor de Deus. Porque quando o amor de Deus entumbecer os nossos corações, todos nós vamos clamar no nosso secreto para Jesus arrancar esse governo e todos esses cristãos cegos, guerrilheiros por suas próprias vontades e não pela causa do Evangelho. Eles não renunciam às suas ideologias. Isso é espírito do anticristo. Porque só mesmo alguém possuído por Satanás consegue orar, buscar a Deus para quê? Para que um governo que está surrupiando a nação... ele não está tirando dinheiro da Petrobras, não. Ele está tirando auxílio moradia. Ele está comendo bifes caríssimos. Ele está deixando o exército gastar. Não nos esqueçamos dos gastos terríveis de Bolsonaro, porque apoiado e até foi feito gracejo por ele em relação a essas coisas. Ele vai zombando e as pessoas vão morrendo. A CPI talvez não consiga provas disso. Mas a gente não precisa de provas. Os anjos do Senhor sabem que é assim que as coisas são. Jesus já disse há muito tempo que é assim que as coisas são. E quem faz essas coisas, fazendo os pequeninos da nação tropeçarem, vai pagar muito caro. O anticristo e o seu falso profeta. Quanto a mim e a você, a nossa vitória está em perseverarmos em discernimento. Aquele que tem a sabedoria dada pelo Espírito de Deus, calcule o número de Malafaia e de Bolsonaro. Desejo humano, desejo humano, desejo humano. 666. Porque é tudo fruto da vontade humana, da religião humana, da trindade humana. O dragão, o anticristo e o seu falso profeta. Discerna. Que o Senhor te abençoe. Se você quiser falar comigo no particular, se você quiser mais esclarecimento sobre o que eu disse aqui, entre aí nas minhas redes sociais, nos lugares privados, né? Eu estou no Facebook, no Instagram e no Twitter. Pode falar comigo lá. E se você achou esse vídeo, pelo menos, interessante em relação a contradizer o pastor Silas Malafaia, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se neste canal. A gente tem falado de coisas aí do dia a dia na medida do possível, né? Se você puder, dê uma assistida nos vídeos que eu estou falando sobre a interpretação patriarcal do caso Menina Henri, que recaiu sobre uma mulher para poder proteger famílias tradicionais milicianas do Rio de Janeiro, inclusive protegidas pelo próprio Malafaia e o presidente Bolsonaro. Assista aí, vou deixar o link desses vídeos para você meditar. Porque a questão não é se eu quero inocentar a Monique, a questão é que a gente precisa entender que uma outra maldição tem acontecido no nosso país. É que as mulheres estão sendo massacradas para proteger estruturas caídas, estruturas cananeias, por assim dizer, de milicianos do Rio de Janeiro, protegidos pelo presidente, amigos do presidente e protegidos por Silas Malafaia. Então, uma coisa está o tempo todo linkada na outra. Usemos o nosso discernimento, que o Senhor nos abençoe.